Boa tarde. Boa tarde, seu Boa Robson. tarde. Fala o nome junto. Amanda. Para registrar, Patrícia, para boa tarde. registrar a presença. A participação, não é presença, é participação. A dona Amanda, a dona Thaís já sabe do registro. Boa tarde, seu Robson. Patrícia. Boa tarde, Patrícia. O meu foi o Amanda? Amanda foi, já viu o nominho aqui também. Mas é que o nome some depois. Tá certo. Janaína presente. A Bartira. Jana presente. Tem que apertar. Aqui. Já tá falando, Quem está Bartinho. apertando? Nicole, boa tarde. Boa tarde, seu Robson. Silene. Boa tarde, Sirlene. Bartira, boa tarde. Eu vi tudo. Tu tá em Getúlio? Eu? É. Ah. Tô no Botelho. Que chique. Nós estamos chegando longe, ó. Nós estamos lá em Blumenau já. Sim. O que será É que deu muita alguma... chiqueza. Mas vai dar tudo certo. Tomara a Deus. Ah, sim. Onze pessoas, quantos temos no programa? A Janaína tá aí. Boa tarde. Marciana. Priscila acabou de entrar. Nayara, boa tarde de novo. Boa tarde. Patrícia já disse boa tarde. Priscila, boa tarde. Vamos olhar o watch. 2 minutos. Amanda. Eu tô com um probleminha. Meu celular tá descarregando. Tá com 5%. Eu acho que eu não vou conseguir participar. Não levou o carregador? Sim, mas aqui não tem tomada. Pede para a mocinha ali onde é que tem tomada. Vou ter que sentar no chão, eu acho. Pô, tá na hora de comprar um daqueles para levar junto com carga. É verdade. Extra. Eu tenho um, quando eu saio eu levo junto. Acho que eu achei um, vou lá atrás. Vou me afastar da família, peraí. O dedo aqui, tome jeito aí. Sim. Eu só não... Depois eu vou perder um pedaço porque eu tenho que entrar na consulta, né? Não tem jeito. Ah, mas sem problema. Te perdoo, não esquece do atestado, tá? Boa tarde. Boa tarde. Não sei quem, mas disse boa tarde. A Vanessa. Mas fala o nome. Priscila ainda não deu boa tarde dela. Então, gente, boa tarde. Tô aqui, eu não queria aparecer que eu tô com um coquinho. Não, mas tá tudo certo. Deixa a câmera fechada e fala boa tarde e o nome. Ai, gente, então tá tudo certo, estamos tudo aqui hoje, reunido. Boa tarde, aqui é Thiago. Boa tarde, Thiago. Bom, professores, 15 horas, é um prazer tê-los conosco nessa tarde.
e vamos começando a esclarecer o porquê só com o programa. Porque a gente pensou assim, que grupos menores, aí a participação pode ser mais efetiva, mais maciça, né? E tinham, assim, colocações para colocar para o sexto ao nono um pouquinho diferente, do primeiro ao quinto e do programa. Daí, então, nós hoje de manhã nos encontramos, face dos ocorridos e dos acontecidos, o que nos levou a fazer essa reunião hoje, que a gente ia programar uma para a semana que vem, até com o retorno das atividades e uma série de fatores, a gente ia esperar acontecer para daí fazer. Mas andou acontecendo um episódio ontem, me ouvem bem? Alô, professores, me ouvem bem? Sim, dá para ouvir. Sim, sim. Se vocês não dizem sim, eu acho que ninguém fala nada, nem respira, daí eu não escuto nada. E daí andaram acontecendo alguns episódios no dia de ontem, e em função desse episódio a gente teve que tomar um direcionamento diferente para não complicar a vida de todos nós, digamos assim, de todos nós ia poder complicar a vida, né? Então, a gente optou por essa sistemática. De repente, na próxima, a gente marca, assim, uma manhã, uma tarde, deixa todo mundo ali, mais para bater papo também, porque no começo o pessoal entra, mas fica todo tímido. Já no sexto ou nono, o velho surdo consegue agitar todo mundo, ele grita com todo mundo, depois ele perde tempo para ir buscar o aparelho de surdez dele lá, né, o Nilo. E aqui vocês entram tudo tão quietinho, assim, que não fazem nem barulho. Mas, enfim, ontem nós fomos pegos de surpresa, na verdade, com a reclamação de uma mãe, porque o que nós estamos ouvindo da grande maioria dos pais é demais, é muito, é demais, é muito. Mas há também aqueles que dizem que está no bom tamanho e tem aqueles que dizem que é pouco. E uma dessas criaturas que diz que é pouco, entrou em contato com a secretaria, falou com Paulo César, acabou falando com o seu Leonardo, que falou com a Bartira, a mãe falou com a Bartira, a família procurou a Bartira e a Vânia, e conversaram várias vezes, foi assim, bastante indelicada com elas, tipo assim, não quero nem saber, era mais ou menos essa a postura da pessoa que nos procurou, reclamando da postagem, que em função do todo a gente havia sugerido a cada 15 dias, mesmo que registrado 6 aulas, ou 8 aulas, ou 6 aulas, em vez da metade, que seria a carga semanal, e aí optamos para fazer no programa e no F1, uma semana F1, uma semana programa. Né? E essa mãe questionou que a minha filha não vai no programa, e eu quero atividade. E se não resolverem o meu problema, eu vou para a mídia, eu vou para a BA. Bom, ameaça é ameaça, né? E a gente daí já quis se calçar para ela não ir para a BA. Só que enquanto a gente estava começando a achar uma solução de como fazer, debatendo, a distância fica um pouco mais difícil, ela não só ameaçou, como ela foi para a BA. Aí nós, tanto eu quanto a secretaria, fomos procurados, fomos contactados pela BA, ainda bem que a Cris é bem amiga das meninas lá, que cobre essa região, faz as reportagens, ligou para a Cris, porque eles também têm uma noção do trabalho que é feito sério em Presidente Getúlio, né? E que se não tivéssemos aula para postar conteúdos, matéria, disciplina, pro regular toda semana, ela iria fazer o barraco. É claro, ela ia em cima da BA, e quando não, ela ia para o Ministério Público. Indo para o Ministério Público, ia ocasionar o que para nós? Uma investigação. Não estaríamos cumprindo as 800 horas, né? Eles podiam alegar isso aí, porque não estava sendo postado semanalmente. O professor postou 6 aulas de
de alguma coisa ali, vamos dizer, ética e cidadania é 2, então vou ficar com isso ali. Ética e cidadania, 2 aulas, o professor postou. Ah, postou 4. Tá, mas daí o que ele ficou fazendo esses 15 dias? Porque quando eles querem achar chifre em cabeça de cavalo, eles procuram até que acham, né? Outra coisa que eles podiam dizer, bom, o professor só trabalhou uma semana, corta o pagamento dele da semana seguinte. Então, face a todo esse pandemônio que essa mulher arrumou ali, mais a nossa pandemia aí, a gente conversou com a secretaria ontem à noite, essa madrugada, eu levantei 4 horas da manhã pensando já, e conversamos com a equipe gestora, então voltou ao cronograma lá do primeirinho, postagem semanal para todos, para o 1º ao 5º, para o programa e para o 6º ao 9º. Então, o programa, na semana passada, não postou. Não se preocupe, tá? Então, não se preocupe, o pessoal do programa, por não ter postado na semana passada. Mas, a partir desta semana, vocês vão postar as atividades que iam postar normalmente, de segunda em diante, vão postar obedecendo aquele cronograma, e da semana seguinte, vocês vão postar também. Então, o pessoal do programa passou a postagem do regular, do 1º ao 5º, tem 2 professoras nossas que fazem parte, são duplas ali quanto a programa 1º ao 5º, a postagem é semanal, postagem semanal. Do programa, a postagem vai ser semanal. Se hoje era dia de postar recreação, toda quinta-feira, o professor da recreação, Tiago, entre outros que tem ali, né, vão postar as atividades de recreação. Sempre lembrando, não é desmerecendo. O programa tem que ser as atividades mais leves possíveis. Porque, inclusive, eu cobrei do Ronildo que o Semuc está pegando pesadão, para ele também dar uma controlada lá. Porque a mãe jogou na nossa cara. Eu não quero saber se minha filha não vai no programa, se minha filha não vai no Semuc, porque a gente tentou argumentar para ela, né? Ela não quis saber. Ela quis saber dela e pelo lado mais traumático que poderia ser, nos colocar negativamente na mídia. E é o que a gente não quer, jogar por aí o trabalho de anos que vem se fazendo naquela escola por causa de uma criatura abominável. De até orientação da secretaria, bastante conversa com o Paulo, era 11 horas da noite, a gente estava conversando ontem, para achar essa solução. Daí, quando foi na madrugada, isso já era 7 horas da manhã, eu estava conversando com o Paulo de novo, para nós, acho que eu tirei ele da cama, para nós ajeitarmos essa situação, para ficar de bom para todo mundo, né? E aí, em função disso, a gente elencou alguns recadinhos, né? Então, as postagens passam a ser semanal, e o programa tem que enxugar um pouco as suas atividades. O seu limite de cópias é 2. Tu tem que pensar em 2, como se você fosse fazer para todo mundo 2 cópias. Então, seriam 2 páginas que você posta lá no portal, e essas mesmas 2 páginas você manda para impressão. Nós recebemos um trabalho do programa, que deu dessa vez, se vier da próxima vez, a gente vai pedir que o professor refaça, em tamanhos extra grandes, e acabou dando 15 páginas de uma disciplina. A gente fez e entregou, né? A gente fez e entregou, porque aí não tinha mais o que fazer. E assim, as atividades em bastante quantidade. Então, lembrar, professores, algumas eu fiz assim, bem legal, bem dentro. Vejam que o professor, quem está dando as atividades complementares, não, complementar é complementar. O que você quiser fazer agora ali para complementar, você pode fazer. Cuida para não sair do conteúdo que o professor está dando lá, se você vai trabalhar em cima de conteúdos. Mas atividades complementares, tem um monte de coisa que pode fazer, de dobradura, de construir alguma coisinha, de fazer alguma coisinha, que é uma atividade complementar. Agora dá para aliviar um pouquinho daquela nossa ementa que tem lá. Agora, por exemplo, quando é aquela que envolve a questão de tarefas, que seria o conteúdo programático,
de reforço, de apoio, aí teria que ver até onde o professor foi, o professor da turma, para que em cima disso, vocês acho que também tem alguns, tem a apostila, ele passa para você, eu estou trabalhando sílabas, né? Separação de sílabas, então você vai lá, acha uma atividade, tomara que não seja a mesma do professor, converse com ele, que reforce essa atividade de separação de sílabas, né? A questão ali de recreação, né? Como fazer, se vai um brinquedo, né? Então, reduzir assim um pouco o conteúdo que vai do programa, não desmerecendo, vocês sabem que desde o primeiro momento, o que nós temos que focar é o ensino regular, o programa é complementar, até porque essa mãe armou todo esse circo aí, porque a filha dela não vai no programa, né? Que se fosse no programa, o que ela ia fazer? Ela não ia, ela ia poder reclamar que era demais daí. Ela está reclamando que é de menos. Então, o programa fica assim, com mais ou menos um limite de 2 páginas entre textos, entre conteúdos, entre atividades. Não postem coisas desnecessárias, professor. Postar lá qual é o objetivo, o que eu quero com aquilo. Não precisa dizer que o aluno aprenda a pintar não sei o quê. Isso é o que eu quero, o objetivo que eu quero, não precisa escrever para ele. Ele não vai entender. O pai muitas vezes não vai entender e aí não vai realizar a atividade, né? Então vai direto. Pinte a parte de cima de laranjado, a parte de baixo de cor-de-rosa. Pronto. Faça um desenho, pinte com monocromia. Então explica o que é monocromia. Bem fácil. Numa folha eu fazia uma atividade que ele ia demorar uma semana para fazer. Não é? Não sei se encaixa dentro do programa de algum lugar, creio eu. Você pega lá, 3 cores, 4 cores de lápis verde, tipos, tons de verde, e pinta teu desenho tudo com verde, tudo com vermelho, tudo com amarelo, tudo com azul. Se tu falar lá no papel pequeno com os verdes, dos 30, 28 vem verde, só um vem de outra cor, que o pai vai olhar o que é monocromia, mas você explica o que é. Então é possível fazer uma atividade bem tranquila. Quanto não fazer as atividades? Então, aí vem a hora de fazer o controle. Lá no portal tem o que acessa e faz, fica lá. Quem não tem o portal que foi buscar, a dona Vânia já tem a relação de quem já pegou. E continue forçando para pegar ali, para não ir para a sua casa, a pereba da casa dos outros. Porque dentro do envelope que foi para casa, foi das 7 disciplinas do programa. Quando voltar, vai voltar 7 disciplinas do programa. Né? Vai um pouco disso aí para cada professor. Então, se tiver 6 crianças que estão pegando na escola, você vai receber na sua casa viroses e coisaradas de 6 crianças. E como nós estamos numa fase de cuidar por um vírus, temos que cuidar ao máximo. Então, não pegar lá, inclusive, é para preservar a nossa saúde. A saúde do pessoal que está trabalhando lá e a saúde de vocês. Né? Aí, force para eles fazerem, pensam, não tem como mandar, não tem como fotografar. Uma mãe disse para mim, mas meu celular não é daquele de bater com a tela com o dedo na tela. Tudo bem, mãe, a senhora vem buscar aqui. A mulher foi assim, trielegante, bem elegantíssima ela foi para cobrar as atividades. Já vou procurar meus direitos, ela disse para mim. Vídeos e áudios, vídeos que vocês vão mandar, assim, não vídeos longos. O seu Nilo tem feito umas gravações de aulas de 6, 8 minutos. Então, que os vídeos que vocês mandem para as crianças não passem de 10 minutos, aqueles que você gravou, e também aqueles videozinhos para assistir. Porque o pai geralmente não tem tempo de assistir um vídeo de 45 minutos. E se ele não entender, o que ele vai fazer? E não quer, e o filho começa a dizer que quer atividade, são 90 minutos. Se você manda um vídeo conversado, você explicando a atividade, de 10 minutos, a grande maioria para os pais não são 10 minutos, não. São 20 minutos. Porque eles vão ter que ouvir 2 vezes, eles não têm o domínio do conteúdo. De medo de pecar, de medo de não saber, de esquecer, eles vão ter que ouvir o vídeo novamente. Então, assim, vídeos curtos. Se os alunos tiverem que
Só um pouquinho aqui, que eu estou desmontando meu estúdio aqui. Se os alunos tiverem que gravar um vídeo, que as gravações que eles têm que fazer também sejam curtas. Porque nós temos celular, nós temos notebook, nosso par tem, nosso marido, nossa marida, nossos filhos. Tem muitos que têm filhos pequenos aí na fase do F1 e dos nossos atendidos ali, e tem celular. Mas tem famílias que tem 1, 2, 3 crianças, mas tem um celular bom só, um celular só. Às vezes, geralmente 2 por causa do pai e da mãe, né? Mas geralmente é um celular, o que esteja disponibilizado, que esteja participando dos grupos, né? A professora Alice não trabalha conosco, mas hoje de manhã ela recebeu um áudio tão mal educado que ela acabou me encaminhando o áudio, né? Dá vontade de pegar esse pai e dar uma torcida de pescoço nele. E foi assim realmente bem deselegante, em função de não conseguir fazer as atividades do normal, né? Então vão acontecer, se já não aconteceu, tudo isso a gente pede que vocês gravem, né? Gravem, guardem, porque amanhã depois, se o pai vier querer roncar por alguma coisa, que o filho não foi atendido, que não fez, esse é um que eu tenho certeza que ele vem roncar, ele tem até atendimento meio VIP, não VIP de dar prioridades para ele, mas de necessidade. Ele precisa de alguma coisa para ser agressivo daquele jeito ali, né? Então foi assim, bem deselegante a agressividade dele. Então, que vocês façam os vídeos assim, não muito curtos, não muito longos, tanto os que vocês mandam e os que vocês têm que vir de lá. Então, a criança que não fizer no portal e que não voltar nada feito nas cópias que foram buscar lá, você deixa em branco, não registre nota no portal, não registre falta no portal, nada. Deixa em branco. Na volta, a gente vai ver por que essa criança não fez atividade. Aí a gente também vai ver se ela não fez atividade do programa ou não fez atividade presencial. A presencial não, do regular, né? Se ela não fez nenhum, aí vão ter que chamar os pais e vão ter que conversar com os pais e vamos solicitar que, através de alguma maneira, eles nos ajudem a colocar em dia essa atividade da criança, porque não é classificatório, mas vai para o histórico deles. Com um pequeno diferencial. Lá no ensino regular, o aluno pode faltar 25% sem perda de nada. No programa, o aluno pode faltar 40% sem perda da vaga. Se ele, por exemplo, ficar com frequência, estourou a frequência, foi para 60% a frequência do programa, ele perde o direito à vaga do programa. Então, são tudo coisas que nós temos que cuidar e ver um retorno, como é que vai ser, né? Porque quando começou logo o começo da pandemia, aí o pessoal disse, mas o aluno não tem o direito a faltar? Não, ele tem direito a faltar, mas a aula está sendo dada. Então, nós estamos proporcionando as 800 horas. Se ele não quiser, ele vai correr atrás do prejuízo depois, mas como é uma situação atípica, nós vamos ter que, junto com eles, resolver essa situação atípica, né? Esse aqui é mais para eles, vocês não postam exercício assim com uma pergunta grande, de meia folha, para ler um texto, e daí A, B, C e D, mas não para marcar, para responder. Então, se eventualmente acontecer isso, pelo amor de Deus, não façam, né? Mas eu tenho visto as atividades não tão mais ou menos. Apostila. Fazer enxuto, 2 folhas já enxuga bastante. Eu já coloquei lá em cima, não postar os objetivos. Não foi do programa, mas teve uma atividade de um professor, 3,5 páginas, que o aluno vem buscar. Uma página, quase uma página, eram os objetivos que o professor queria alcançar com aquele trabalho. Isso não precisa para o aluno. Isso a gente posta lá nas aulas do portal. E aqui, as atividades que vão para casa nesse momento, é lá onde tem aquele campo de atividades não presencial. E ali você só coloca aquilo que você quer, o conteúdo que você quer que ele leia, que ele ouça, né? Vídeos também não longos, mesmo que sejam vídeos ouvidos na internet,
vídeos curtos, tem, né, você já procura dentro daquilo que você quer um vídeo mais sucinto, mais curtos. Às vezes, assim, a dona Vânia postou hoje de manhã nos grupos, solicitando que o professor, que ainda não havia enviado as atividades que iriam xerocadas para casa, que enviassem. Daí quem enviou começou a colocar, já enviei. Não precisa responder. A gente é assim, porque nós temos 45 professores. Se 10 deles não postaram atividade, é melhor ela colocar nos 3 grupos do que ela entrar no particular de 10 professores colocar a mesma coisa. Então, por isso que a gente coloca no grande grupo. Se você já mandou, só lê o assunto e ignora. Beleza, acabou. Tá? O que mais? Mais um avisinho. Acho que estamos tendo, hoje eu acompanho os grupos, né? Não me meto muito, mas acompanho. Parece-me que vocês são tão trabalhadores que tudo que vocês postam duplica. Ou vocês que estão postando duplicado. Não sei se estão trabalhando, ganhando dobrado, postando dobrado, né? E está duplicando. Então, vocês estão percebendo e ouvem o berreiro, os que trabalham no regular e no programa, os problemas que nós estamos tendo com o portal para postar as coisas. Porque a Amave nos diz que é o que eles têm para fazer, que chegou a um limite que eles não tem mais muito o que fazer. A IDS também diz que é o que eles têm para fazer. Claro, dentro de um acordo do negócio deles, o cara não vai dar memória, vai fazer coisa de graça se ele não vai receber. Ele paga por isso, ele vende isso, né? É o produto de venda dele. Então, que é assim, que a gente tenha calma, tenha paciência quanto ao portal, e mesmo se a tua atividade de postar hoje não deu para postar, não se estressa, tenta postar ela amanhã, não deu também para postar, não posta. Eles vão fazer as outras atividades, porque a tua tentativa de postagem fica registrada lá. Aí, pelo menos, você mostrou interesse que a culpa não é sua de não estar lá. A culpa foi do sistema que deu problema. Mas fica registrado, a sua tentativa fica registrado de entrada. Então, assim, é porque é muita coisa. São 26 municípios, todas as escolas, todo mundo postando e toda criança usando o portal, que foi uma coisa que não foi feita com grande estrutura. O do Estado está funcionando melhor, só que, infelizmente, né? Felizmente para eles, o Estado, quando um dia já fez isso, ou ele pensava em colocar isso aí, estuda alguma coisa à distância, pensava, não, ele pensa, né? Porque no ensino médio já vai ter alguma coisa à distância, não sei se era para ser já a partir desse ano, ou tudo se encaminhando a partir do ano que vem. Então, eles já estavam preparando a estrutura de internet deles, de net, onde nós, aqui, estava bom, né, para colocar nota, colocar os objetivos, ter o planejamento, um recado para o pai. Beleza, estava bom, funcionava a grande maioria das vezes, né, estava funcionando. E mesmo assim, muitas vezes ainda acabava caindo. Então, a gente pede, assim, paciência quanto ao portal, que tudo vai dar certo. É só o final da segunda semana, esperemos que sejam só mais as 4 que já estão nos predestinadas para isso, e que no dia 1º de junho a gente volte. Mas já começamos também a ver uma possibilidade de aumentar. Vocês estão ouvindo a mídia essa semana, agora fique em casa, use máscara, porque este final de semana, e no decorrer do pedaço da outra semana, é para ser o pico maior no Brasil. Nós aqui no Sul estamos com uma condição bem moderada em relação a outras partes do país. Seria isso, professores. Agora eu quero ouvi-los, ouvir as perguntas, as colocações, as dúvidas, as reclamações. Eu tenho uma pergunta, seu Robson. Oi? A Priscila, eu tenho uma pergunta. Faça. A Nelly me ligou o ar-condicionado, o aspirador lá.
É que assim, ó, nós, na verdade, semana passada a gente chegou a postar, foi só essa semana que nós do programa não postamos ainda, né? Que ficou quinzenal para não postar. Daí, no caso, mas daí só para eu entender, daí na sexta-feira agora, por exemplo, eu acho que é feriado, esse feriado conta ou não conta? É para eu postar que eu tenho estudos orientados na sexta? Não, acho que não tem nada na sexta, tem só uma disciplina lá na sexta. Tá. Essa semana, se você quiser postar, já que é para todo mundo postar toda semana, isso. Então, ou de segunda, ou de terça, ou de quarta, ou de quinta, não posta. Não posta. Tá. Sem problema nenhum, não vai dar problema nenhum com isso aí. O problema não é ali, o problema é o regular. Feriado. Segunda é feriado. Aí amanhã é feriado. Ah, é segunda? Não, mas se você olhar na ótica, Priscila, de que amanhã é feriado, né? E feriado você não trabalharia, você não posta, e eu tenho que enfiar a viola no saco e dizer, tá bom. Né? Agora, se você quiser postar, poste sem problema nenhum. Tá. Não, eu ia postar, seu Robson, que já tá pronto. Se a criança não fizer porque é feriado, não tem problema também. Beleza. Né? Beleza, então. Agora, semana que vem, eu vou repostar. Eu sei que vocês têm o cronograma, todo mundo tem. Mas eu vou procurá-lo e vou repostá-lo e frisar. E eu vou cortar esse cabelo lindo, maravilhoso, que tá uma juba de elefante, já isso aqui, né? Nem de leão, tá maior que de leão, já tá juba de girafa, no tamanho da girafa. E eu devo fazer um vídeo para os alunos e para os pais também, para ser postado nos grupos. Né? Daí, então, vão ser, a partir da semana que vem, vai ter português e educação física na segunda-feira, para tudo, do 1º ao 9º, e não sei de cor o que vai ter no programa. Quem postaria na segunda, se manifestem. Atividades pedagógicas. Jana? Atividades pedagógicas tem segunda. Mas é a Jana que está falando, né? Sim, sou eu. Você e quem mais, Jana? Eu, a dona Amanda, a dona Eliana, a dona Marcinha. Só atividades pedagógicas? Não, Amanda é quinta. Eu sou quinta e quarta e quinta, eu acho. É que tem o 1 e o 2, né? Isso. Isso, acho que segunda-feira é dona Eliana. Mas enfim, a Jana, ou quem tem... É o Thiago que está falando? Jardel. Ah, o Jardel. Quem que é Jardel? Segunda-feira é atividade pedagógica 1, é a dona Eliana. Só? E eu? Ah, e você. Então, daí, quem tem que postar segunda, posta segunda. Lembrando que temos que pegar bem leve com o programa, mais leve possível, para que tenhamos como registro, né? Não desmerecendo a importância, a gente não está desmerecendo. Foram de novo, desde as primeiras orientações do Paulo César, e até de ontem ele falou de novo, daí foi onde eu disse para ele, ó, pede para o CEMUC também dar uma aliviada lá, que eu não posso interferir, eu posso pedir para o Paulo entrar em contato com o Ronildo. E se eu for falar direto para o Ronildo, ele vai dizer o que está metendo a colher na minha panela, na minha polenta, né? Então, aí eu posso pedir para o Paulo César, como nosso chefe maior, que conversasse com o Ronildo. Algo mais, professores? Aproveitem, nós temos... Ô, seu Robson, Patrícia. 1 minuto e 5 mais 5 de lambuja. Alô, Patrícia, estão me ouvindo? Bem, Patrícia. Não estou te vendo, mas estou te seu ouvindo. Robson, assim, ó, uma sugestão, talvez, né, assim, porque, assim, ó, e pensando também na dificuldade dos pais que têm o regular e o programa. E eu vejo por mim em casa também, às vezes eu não dou conta de que eu tenho só uma filha que eu preciso ajudar e às vezes eu não dou conta, né? Quando se tem 4 atividades por dia, eu penso mesmo que deve ser uma loucura, né? E quando tem um celular só, então, aí piora o negócio. E eu pensei o seguinte, será que não dava do programa postar somente uma atividade por dia? Que daí eles ficariam com 2 no regular e o programa 1 por dia. E daí a gente faria daí com aquela como é que se diz? Faz como se fosse de 15 em 15 dias, porque daí ficaria, né, 15 em 15, mas aí com uma carga horária das 2 semanas, não sei, uma sugestão talvez, né?
A questão é assim, ó, é que são mais de 5 disciplinas, Patrícia. Aí nós iríamos para a semana seguinte. Eu entendi que o que eu entendi foi o seguinte, como são 2 do regular, porque são 9, num dia tem uma só, acho que a sexta-feira é uma só, né? E o programa são 7 atividades. 8, Segunda é uma só. São 8? Se eu não me engano, são 8. São 8 que eu estou contando aqui, mas justamente daí ficaria para outra semana. Igual como se a gente estivesse trabalhando agora de 15 em 15, uma semana regular e uma semana no programa, né? Então, se a gente botasse uma atividade por dia, também ficaria de 15 em 15 para o programa. Não sei. Daí eu vou... Isso aí, então, eu vou ouvir já ouvimos a sua sugestão. Nós, da equipe gestora, vamos ver a viabilidade, vamos ver o fazer ou não fazer, de poder fazer, não poder fazer, a legalidade, como que fica, e daí a gente põe alguma coisa escrito no grupo, pode ser? Mas preliminarmente fica semanalmente 2 disciplinas, mais enxuto possível do programa. Oi, seu Robson. Aqui é a Amanda. Fale. Oi. Assim, ó, eu acho interessante, também pensei nisso que ela falou, e eu tenho medo depois de acontecer, porque assim, ó, para o Ministério Público achar furuinha de que professor está parado, é melhor pecar pelo excesso e a gente ter feito a nossa parte do que depois. Excesso de postagem, não, para postagem real, mas não com conteúdos excessivos. É isso que a gente está pedindo desde a primeira reunião, antes ainda de nós começarmos as postagens, né? As conferências que nós ouvimos na semana passada, agora, coincidentemente, ontem não foi possível, hoje tinha umas 15 horas, que são muito boas essas do Aprende Brasil, né? Lá, todos os que falaram naquela nossa semana de capacitação, falou-se o seguinte... Não o excesso de quantidade, faça a criança tá estudando, faça a criança, mas assim, ó, não arrochar, não é hora de querer vencer programa, vencer conteúdo, não, é hora de dar alguma atividade para que o cérebrozinho deles não passe despercebido ou fique só pensando em outras coisas. Sim, não, o excesso que eu estava falando, assim, é melhor as 2 professoras trabalhando em uma semana do que em 15 dias. Sim, não, depois, eu entendi, né? Mas como foi o que o senhor falou, É como foi pedido lá, é no máximo 3. Que daí a gente está dentro da parte legal, né? É melhor reduzir no máximo, isso, a nossa maior preocupação. Se já houve essa denúncia, a mídia só seria levar pau dos outros por aí, né? Sim. Os outros então, que vão falar... atividades menores, mas está todo mundo atividades menores e menos atividade. Isso, concordo com o senhor. É aquilo como eu falei, assim, ó. Será que uma atividade de desenho, uma atividade de alguma coisa de pintura, alguma atividade de colagem, né? Dentro de qualquer assunto que você possa fazer, não precisa ser uma coisa muito grande. Tinha uma atividade, ali o professor não precisa se identificar, professor, mas tinha uma atividade de dobradura, de origami, que era uma série, não sei se foi postado ali, ou foi mandado para casa, mas uma série de coisas para fazer. Só que junto com toda essa atividade, foi todas as que os outros mandaram, e mais o que a professora mandou. Essa criança, quando ela recebeu aquele calhamaço de papel, ela ficou louca. Provavelmente ficou louca, né? Que nós tínhamos o xerox separado do programa e da escola. Sim. Quando a criança dizia que tinha no programa, era feito o xerox todo, se não era feito ou só da escola, só do programa não existe, né? Assim, ó, manda fazer o origami, o aviãozinho, o estralador, aquelas coisas, o bichinho, mas manda fazer ou essa semana, 2, semana que vem mais 2. Por que os 4 essa semana? Nesse sentido que eu estava falando, isso mesmo. Isso que é para fazer, é para enxugar. Enxugar, ele vai fazer, né? Da semana que vem, daqui a pouco ele vai, porque se ele tomar a iniciativa de fazer os 2 dessa semana, de novo, e mais os outros da semana que vem, é uma iniciativa dele. E tu sabe que tem gente que se apaixona por essas coisas, começa e vão fazendo. Mas aí, o pai não pode reclamar que não está dando conta de fazer, que ele não sabe. Que eles dizem, mas imagina, se para nós é difícil,
nós não concentramos, nós não lemos, e nós fizemos as nossas videoconferências, acaba a videoconferência, o professor faz pergunta que foi falado aqui, e essa videoconferência foi gravada, professores, não por outra coisa. Por isso a participação... Posso dar uma sugestão, Tiago? Já vai lá, Tiago. Alguma dúvida? Ministério Público e tudo, a gente tem a gravação da videoconferência. Pode falar, Tiago. Assim, para mandar talvez menos conteúdos também, a gente poderia juntar algumas matérias, tipo 2 matérias juntas ali, e manda uma atividade só e cada um avalia do seu jeito. Também poderia ser uma alternativa. Multidisciplinar. Isso. Você multidisciplinaria o que com quem? Daria de juntar atividade esportiva e recreação. É o mesmo professor? Só uma atividade. Eu sou o mesmo, vamos supor. Mas tem gente que não seria, né? Daí você vai ter que, por exemplo, vou te deixar só com atividades esportivas. É da Priscila, né? Aí vocês dois vão ter que conversar muito bem entre vocês, no particular, e registrar que é uma atividade multidisciplinar envolvendo o professor Tiago, a professora tantas aulas, e vão desenvolver essa atividade multidisciplinar. Aí pode. Mas aí vocês vão ter que apresentar para nós antes para ver o dia da postagem. Pode ser? Beleza. Pode. Não, é só uma sugestão para ver também o que o pessoal acha. Eu a Priscila ali também como exemplo, né? Mas quem faça. Agora, você com outro para ali, daí vocês conversam entre vocês sem problema nenhum. Se quiserem, por exemplo, alguma outra atividade que dê para associar ali, para fazer para uma semana, alguma atividade multidisciplinar, pode, mas ela tem que estar programada, daí postada lá nas aulas, cada um posta no seu campo, atividade multidisciplinar, não é que daí, estou fazendo com o Tiago vai postar lá, o Tiago e eu, lá com a minha disciplina, ele posta tudo aquilo que ele postou lá na dele, eu posto na minha também. Porque vão ter que provar nas duas que estão multidisciplinar, né? Pode. Dessa maneira, pode alguma outra atividade que vocês acharem por bem ser multidisciplinar. É como sugestão de atividades, mas esse é mais focado ali para as tarefas, e foi falado para o 6º ao 9º lá, e para o 1º ao 5º, 1º ao 9º, um link que a Bartira compartilhou, colocou no grupão esses dias, onde tem bastante atividades das matérias, né? Então, de repente, na conversa com os professores, ver o que teria ali de alfabetização, de 2º ano, alguma atividade que poderia ser feito ali, mas essas, apesar que são as que mais aparecem nos Facebook, nas coisas por aí, são atividades mais voltadas para o Fundamental 1, Fundamental 2, que é mais... Tem muito na internet, muita coisa, mas daí você tem que jamais ir pesquisar, né? Para adequar e adaptar. O que mais, professores? Nada? Ninguém respira, ninguém me diz oi, ninguém me xinga. Vanessa? Oi? Oi? Meu Deus, vocês estão Não, aonde? tudo certo. Beleza. Vocês estão no Canadá, que demora tanto chegar o oi aqui? É que eu queria ver se vocês estavam me ouvindo ainda. Alguma dúvida, professores? Tranquilo. Ninguém diz não, ninguém diz sim? Sim! Não, nenhuma dúvida, seu Robson. Isso que eu preciso ouvir, gente. Você não pensa a agonia que eu fico lá de cá quando vocês não falam. Beleza. Dá uma Tudo certo. Lembra do vídeo que o senhor falou que ia fazer. Lembra de mandar o vídeo. Não, eu vou, mas eu vou. É que assim, eu estava esperando, e na minha cabeça eu ia esperar tudo, ver os berros de vocês a partir e o retorno segunda-feira, terça-feira, né? Eu já dei uma explicada para os pais e não houve gritaria. Mas mas daí assim, porque assim, eu acho, gente, que numa loucura dessa, 15 dias é para você ver o que vai acontecer. Eu não posso ter menos tempo do que isso. Então, agora chegou a hora de falar nos 15 dias, e papapá, e está se programando para ir para frente,
né? Então, para também começar a alertar os pais, eu vou cobrar também da secretaria que seja mais enfática na mídia televisiva, nos grupos de WhatsApp, não sei o que nós vamos... De WhatsApp tem ali, né? Mas o de postar em Face também algumas coisas para que a gente, de repente, consiga atingir mais os pais, né? Mas eu tenho só a agradecer a vocês, pedir desculpas por qualquer coisa, né? A gente, claro, vai procurar sempre fazer no horário de aula. Se houver necessário uma só do programa, a gente faz só do programa. Se houver necessário uma de todo mundo junto, a gente faz uma de todo mundo junto. Então, nesse momento, a gente achou melhor fazer separado, porque daí o grupo é menor, se houver bastante dúvidas, consegue dirimir e não fica tão pesado. Então, agradeço, desejo um ótimo feriadão, um bom dia do trabalhador para vocês, trabalhem bastante, não, amanhã façam feriado. Não tem aquele churrasquinho dado pela prefeitura, mas você pode ir no mercado, compra um filé e assa e come, tá bom? Pode tomar uma cervejinha também? Tá bom. Churrasco? Bom refrigerante. Sim. Oi, meu marido veio um churrasco bem gostoso. Marido de quem? Meu marido, vem do churrasco gostoso. Meu marido, da Vanessa, que às vezes é que tu não aparece falando para mim, eu não tenho vocês aparecendo. A parte ruim eu também vai ter churrasco. É aquele churrasco que o Toco vende? Tá bom, então. Tchau. Tchau, um bom final de semana para vocês. E fiquem com Deus e vai dar tudo certo. Tchau. Um abraço. Tchau. Tchau, seu Robson. Tudo de bom. Bom feriado.